Ducado da Normandia, ou atualmente apenas conhecido como Normandia, região da França. Essa região que já foi palco de diversos eventos históricos, desde os tempos romanos, passando pela Idade Média até a Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje falaremos um pouco dessa região, porém de um período mais específico, na época do Ducado da Normandia, de 911 a 1204. Antes de darmos continuidade, galera, por favor nos ajudem dando um like nesse vídeo e inscrevendo-se no canal. Seu like nos ajuda muito no engajamento deste vídeo. E sem mais, vamos ao que realmente interessa. Voltando um pouco no tempo, no período conhecido como Era dos Vikings, os nórdicos estavam em todos os lugares possíveis da Europa, explorando, realizando comércio e, na maioria das vezes, realizando ataques brutais. A Inglaterra, assim como a França, sofreu muito com esses ataques. E uma prática muito usada nesse período pelos reinos era de contratar mercenários para proteger seus territórios. E foi assim que o rei franco, conhecido como Carlos III, ou também conhecido como Carlos o Simples, entrou em ação e decidiu contratar mercenários vikings para proteger parte de seus territórios. E quem melhor para proteger seus territórios de ataques vikings que os próprios vikings? Essa prática de recrutar vikings como mercenários já estava sendo utilizada também por bizantinos e russos de Kiev. E assim, no ano de 911, sem saída e após ataques sofridos em seus territórios, o rei Carlos fechou um tratado com o nórdico Rolo. Nesse acordo, Rolo ajudaria na proteção do reino com guerreiros à disposição do rei Carlos. Em troca, Rolo ganharia terras, se converteria ao cristianismo e ganharia a mão de uma das filhas de Carlos para se casar. E assim se iniciava o poderoso Ducado da Normandia. Porém, o detalhe é que, embora Rolo tenha sido o primeiro duque dessa dinastia, esse título de duque só veio ser utilizado oficialmente na época de Ricardo II, que era neto de Rolo. Nos anos seguintes, após a morte de Rolo, o Ducado da Normandia ganhou cada vez mais força e se tornou uma das regiões mais fortes na Europa. Embora fossem vassalos da França, ainda assim tinham bastante autonomia e poder. E no ano de 1066, a Normandia e seus duques ganharam muito mais importância. Guilherme, que era tataraneto de Rolo, foi o primeiro normando a se tornar rei da Inglaterra. Ele herdou o reino inglês de seu primo Eduardo the Confessor, que na época não tinha herdeiros, e decidiu tornar Guilherme seu herdeiro. Embora de início Guilherme tenha encontrado oposição anglo-saxã, ele conseguiu derrotar todos os seus inimigos e se consagrou como o primeiro normando a se tornar rei da Inglaterra. Além da Inglaterra, os normandos conquistaram outros territórios como a Sicília e o sul da Itália. Um pouco mais à frente no tempo, por volta do ano 1154, outro descendente normando que teve bastante destaque foi Henrique II da Inglaterra. Durante seu período como rei da Inglaterra e duque da Normandia, ele fundou o Império Angevino, que tinha territórios que englobavam a Inglaterra e partes da França, tendo bastante influência na Escócia, Irlanda e Gales. Seu filho Ricardo Coração de Leão foi outro descendente dos normandos que também teve bastante destaque, principalmente por suas campanhas militares na Terceira Cruzada, onde travou grandes batalhas contra Saladino o Grande. E por fim, o Império Angevino, assim como a Normandia, encontrou seu fim no ano de 1204, sob o reinado de João da Inglaterra, que era irmão mais novo de Ricardo Coração de Leão e filho de Henrique II. Na época, ele estava em conflito com Felipe II da França, e em meio a essas batalhas, ele acabou perdendo o Ducado da Normandia e outros territórios na França para Felipe, sobrando para si apenas a Inglaterra e o Ducado da Gasconha. A partir de então, a Normandia foi reincorporada novamente à França e o título das terras passou apenas a ser de nobres franceses. E a Inglaterra por alguns anos ainda reivindicou o Ducado da Normandia, mas em vão. E galera, esse foi um breve resumo da história do Ducado da Normandia. Se puder nos ajudar inscrevendo-se no canal e deixando um like, isso nos ajuda bastante. E até a próxima!